Sobre o julgamento da trama golpista, o ministro Flávio Dino já marcou novas datas agora para a ala militar. Novembro, viu? Anote aí as datas, dias 11, 12, 18 e 19. São 10 réus nesse núcleo, 9 militares, tem um policial federal também. O Dino agora é presidente da primeira turma, né? O caso vai ser analisado pelos ministros do Supremo nessas datas e a inclusão da pauta ocorre depois das defesas apresentarem as alegações finais no processo. O núcleo dos militares da trama golpista é composto na maioria por oficiais, daqueles quids pretos, né? São 10 réus que respondem por crimes contra a democracia. Estou procurando aqui para ver se a gente tem alguns nomes, né? Deixa eu ver aqui, a reportagem traz. São réus desse núcleo Bernardo Romão Correia Neto, coronel da reserva, Stefan Teófilo, general da reserva, o Fabrício Moreira de Bastos, coronel, Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel, Márcio Nunes de Rezende Júnior, coronel da reserva, Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel, Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel, mesma patente do Ronald Ferreira de Araújo Júnior e do Sérgio Ricardo Cavalieri, da reserva, e Vladimir Matos Soares, que é policial federal. Dani, expectativa para esse julgamento também, para essa nova fase, né? Então esse era o grupo barra pesada mesmo, o grupo que debateu o punhal verde e amarelo, o grupo que... Planejamento de mortes, né? Assassinatos. Esse é o grupo que espionou, de fato, esse é o trabalho desse policial federal, segundo as investigações, né? Era monitorar a agenda do presidente Lula e repassar a agenda do presidente Lula a esse grupo que estava discutindo aí uma ação armada, inclusive com previsão de assassinatos, né? Havia ali na descrição dos planos que foram debatidos, né? E que depois o general, em depoimento ao Supremo Tribunal Federal, disse que eram apenas ideias, né? Conjecturas, né? Mas tinha o envenenamento de Luiz Inácio Lula da Silva, também o assassinato de Geraldo Alckmin, e no caso do ministro Alexandre de Moraes era a morte violenta mesmo, né? Com previsão de uso de bomba, armamento pesado, e prevendo inclusive baixas dos dois lados, né? Ou seja, que haveria confronto, já que o ministro tem ali também, claro, assegurado a segurança, é o ministro mais ameaçado dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, nesse núcleo é que está aí a parte mais, digamos, agressiva, porque envolve inclusive não só a morte da democracia, mas também um plano de assassinato dessas autoridades todas. É uma fase importante do julgamento e acho que vai ser também, Sarza, uma oportunidade de as pessoas, porque a memória, né, vai deixando a coisa um pouco, dourando um pouco a pílula, talvez, né, deixando um pouco mais leve, de a sociedade como um todo tomar contato com a gravidade do que chegou a ser discutido por gente da mais alta graduação dentro das Forças Armadas. Você, Sakamoto. Lembrando que o general presente nessa denúncia, nessa aqui especialmente, porque na outra tivemos vários condenados já, no primeiro núcleo, o Stefan Teófilo, ele era comandante de operações terrestres. Os quids pretos que bolaram o plano macabro de matar autoridades estava conectado com o pessoal de operações terrestres, mas não só isso. O Stefan Teófilo ele é apontado como ter sido a pessoa que, depois da negativa do Freire Gomes para cair de cabeça, do Freire Gomes e do Batista Júnior, ou seja, comandante do Exército, comandante da Aeronáutica, para cair de cabeça no golpismo, lembrando que o almirante Garnier disse like, sim, tô dentro, vai comigo, né? Leve meus mariners. Sem o apoio do Exército e da Aeronáutica, conversou, segundo, né, toda a denúncia da PGR, conversou com o Stefan Teófilo, que era quem tinha, na verdade, tropa, né, à disposição, né? Então, ele está sendo condenado porque ele teria aceitado, ter dado anuência para a participação disso. O que acontece é que, no final das contas, né, muitos militares dizem que, olha, como depois do não do comando dos militares, procurou-se uma alternativa, mas aí o Bolsonaro teria ficado com muito medo e com muito receio, né? Não é exatamente uma pessoa conhecida pela coragem, mas então, o que acontece? Ficou com muito medo, com muito receio nesse processo inteiro, mas se procurou, se tentou, se negociou, se discutiu. E lembrando que o que a gente está falando é de um crime, a tentativa de golpe de Estado, ela não é um crime que se pune a consumação, que é consumada, nem estaríamos aqui, né? Estaríamos transmitindo do exterior. Mas
se pune a tentativa. E o que a Procuradoria-Geral da República considera que, neste caso, a tentativa estava bem clara e já estava em andamento. Tanto é que tem toda a história da própria Punhal Verde e Amarelo, que houve uma oportunidade, um momento para executar o Alexandre de Moraes, o que não aconteceu porque houve mudança de agenda, né, Dani? Sim, tem uma coisa interessante que o Sakamoto muito bem lembrou, que é o Estevão Teófilo, ele era para um agente para fazer a subvenção dentro do próprio Exército, ou seja, né, era para depor mesmo a autoridade do então comandante Freire Gomes, depois que ele se recusa a ingressar na trama golpista. Há esse diálogo, né, e aí vamos ou aborta a missão? Esse diálogo está registrado. Né? Os pedidos ou os projetos de que Freire Gomes fosse ali, digamos, bypassado, né? Deposto, tivesse a autoridade deposta, está registrado em diálogo também, sabe, Diego? É tudo muito cristalino, não tem, nesse caso, esses falavam muito, né? E a função do Teófilo ali era exaltada, inclusive em diálogos entre outros investigados. Esse é o terceiro núcleo, tá? O primeiro foi o político, já foi. O segundo é o que tem militares que tinham uma atuação na disseminação de desinformação, que foi o próprio Cristiano Zanin, antes de deixar a primeira turma quem marcou, agora em outubro. E vem aí em novembro o terceiro, ou seja, o ano da primeira turma, esse segundo semestre da primeira turma, está se mostrando aí praticamente todo consumido pelo julgamento dos núcleos da trama golpista.